Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos mais um dia aqui para a Escola Bíblica Dominical, dando sequência à nossa lição hoje número 2, quem era Jó. Eu já de imediato já peço aos irmãos um pouco de paciência, não estou com a voz muito boa, estou com um resfriado muito forte, mas Deus no controle de tudo. Essa lição vai falar de uma história mais conhecida e comentada por aqueles que até que não conhecem a palavra de Deus, comentam. As pessoas vão falar daquele homem que teve paciência. Em diversas situações, vão ouvir assim, tem que ter paciência de Jó, não é mesmo? Hoje vamos simplesmente ver quem foi Jó. Conforme a irmã Luciane nos passou na semana passada, a data em que Jó viveu não se tem certeza, porém, conforme foi descrito e as características que são colocadas, Jó viveu na mesma época de Abraão, Isaac e Jacó. Os estudiosos informam que ele viveu numa região perto do leste da Judá, uma região boa de criação de gados. E quem foi esse homem? Né? Um homem rico, que morava numa terra de Uz, no qual a palavra Jó significa voltado para Deus, uma revelação fiel de Deus. Né? O Jó conseguiu provar para a humanidade que, por mais que seja cheio de defeitos e dificuldades, mesmo assim ele pode ser fiel a Deus. O texto áureo está em Jó 1, versículo 1, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. A verdade prática é: quem zela com caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. A leitura bíblica está em Jó, que eu vou ler para os irmãos. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, até o 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssimo e agente do seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquete em casa de cada um do seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno do dia dos seus banquetes, enviava a Jó e aos santificava, e o levantavam de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Uma pergunta descrita nesse texto: é possível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro? Normalmente nós subjulgamos que a pessoa próspera não são pessoas de bom caráter. A gente vai ver pelas escrituras da Bíblia que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Verdade, está na primeira carta de Paulo a Timóteo 6:10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males da nossa cobiça. Alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Quero te chamar a atenção que quando falamos em rico, a gente tem aquela sensação confortável de dizer: ainda bem que eu não sou rico, né? Porque a gente imagina que uma pessoa rica não é uma pessoa de Deus. A gente tem essa
esse pensamento. Então a gente muitas vezes fala, porque a gente não tem, a gente acaba falando, ainda bem que eu não sou rico. Porque imagina que a Bíblia diz que condena o dinheiro. Não. A gente precisa entender o que diz a palavra de Deus. O dinheiro não é a raiz de todo mal. O dinheiro é bênção, é necessário, né? O pecado não é termos o dinheiro, né? O pecado da raiz do mal é o apego, a ambição, é o amor ao dinheiro, né? Por isso que tanto fala, né? Não pode ter dois deuses, o dinheiro, né? Deus e o dinheiro. É o amor. Amar, você tem que amar um só, que é Deus. Então, isso aniquila a piedade de qualquer ser humano. A gente vai ver ao longo dessa lição que existe modelo de ter integridade, de prosperidade, conjugado ao temor do Senhor, né? O exemplo disso é Jó, e será colocado para nós nesta lição. O objetivo dessa lição é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas diferente dos demais que tinham um caráter íntegro. Na parte introdutória do livro, da revista, vai dizer que o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre este gigante da fé. Jó foi um homem diferente, mas na natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto em espiritualidade. Ele não só possuía bens, ele tinha uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. A fragilidade humana e a soberania de Deus, este tema não é novidade para cada um de nós. O ser humano é extremamente frágil, vulnerável, e todos nós passamos ou passaremos por isso. Vivemos e provamos situações que nos abatem. E Jó, este homem, mostra que apesar de sermos frágeis, ele mostra que o nosso Redentor vive. Um homem de caráter irretocável, um homem íntegro, sincero. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta, que não possui valores nobres. A palavra ímpio, que traduz do hebraico tan, que possui sentido de inocente, sem culpa. No grego, aletinós, remete ao que é verdadeiro. Podemos afirmar, portanto, que Jó era sincero nas intenções, sincero nas afeições, diligente em cumprir os seus deveres perante a Deus e aos homens. Assim era Jó, um homem íntegro, sincero. Isto é o mínimo que se espera de uma pessoa que é salva por Jesus. Portanto, aonde nós estivermos precisando ser visto como uma pessoa de exemplo e de integridade, precisamos ter testemunho. A carta de Paulo aos Coríntios diz, no segundo verso, no 15, procura-se apresentar-se a Deus aprovado. E isso, na verdade, foi até tópico da pregação da irmã Luciene, a nossa professora, da irmã Luciene, no domingo passado. Precisamos apresentar para Deus aprovado. E ser aprovado são esses exemplos que Jó deixa para nós, né? De ser íntegro, ser reto, né? Ou seja, alguém sincero, portador da verdade, portador da honestidade, viver daquilo que se prega, né? Um homem de caráter irretocável. Diz que Jó era um homem reto. Reto é alguém justo, direito, irrepreensível. Portanto, Jó possuía este comportamento perante a sociedade. Ele era visto na sociedade com essas características de retidão nas palavras, nos pensamentos, nos atos. Ser reto é andar em linha reta. Já viu quando você está numa rua e pede uma informação a alguém para um determinado lugar, da mesma forma que é só seguir reto? Reto não pode se virar nem para a direita nem para a esquerda, é seguir reto. Se você for reto, não erra. Se você se desviar, você pode entrar em rua errada, né? E você poderá dar muitas voltas para retornar ao ponto que você parou,
né? Ou você pode até correr um certo risco de vida, né? Eu vou dar um exemplo. Eu estou na Avenida Brasil, né, andando, eu peço uma informação, não, é só você seguir reto. Vai reto que você vai chegar em Santa Cruz, por exemplo. Só seguir reto. Aí eu estou andando na Avenida Brasil e eu resolvo entrar à direita ali na maré ali, perto do Piscinão de Ramos. Quando eu entro ali, eu acabo entrando dentro de uma favela. Sou abordado e eu corro risco da minha vida, né? É assim, quando você desvia, é assim que nós devemos pensar. Ou porque eu recebi informação que era para seguir reto, e resolvi pegar a direita. Quando eu me vi estava meio perdido, fui obrigado a dar mais volta, ou perdi mais tempo para me voltar para onde eu estava. Assim é a palavra de Deus. Deus nos direciona para nos seguirmos reto. Se Ele nos direcionou para seguir reto, é para seguir reto, seguindo a palavra de Deus, seguindo o que está escrito na sua palavra, e seguir reto, em retidão. A nossa vitória está no tempo dele. Porém, quando nós nos desobedecemos ao que está na palavra dele, nós temos consequências. E aí nos faz levarmos para caminhos errados, dar mais voltas ou levar até a morte. A vida com Deus é assim, é uma estrada reta. Se desviarmos, nós temos consequência. A salvação sem retidão se torna difícil da vida de um homem, né? Porque a salvação exige que tenhamos foco. Foco aonde está na salvação, para onde nós vamos chegar. Esse é o nosso foco, a salvação. Esse deve ser o nosso foco. A gente vê que pessoas traduzem metas para a sua vida. Meta de quê? Meta de se formar, meta de ter uma casa, de ter um carro, de ter um bom emprego. Muitas metas. E isso é bom, pois isso alimenta a nossa fé. Isso faz com que exercitamos essa fé nossa de conseguir. Ninguém desiste da meta. As pessoas desistem do percurso que ela tem, ou que ela precisa fazer para chegar. Muita gente desiste porque ela abre mão de tudo. E a palavra de Deus é assim, muitas das vezes você tem que abrir mão de tudo para você conseguir o teu objetivo. Quando você quer ter um carro, ter uma casa, você precisa estudar, você precisa perder um tempo, você precisa juntar dinheiro, você precisa não sair mais, você precisa segurar, você não pode ficar gastando, você não pode, quando você não conhece a palavra de Deus, você não pode ficar indo para jogando dinheiro fora, porque você está com foco, né? Mas quando a gente perde, a gente tem essa meta e a gente foge do foco, porque isso mexe com a gente acaba não atingindo aquela meta nossa, né? Ou vai demorar mais tempo. E assim é a palavra de Deus. O nosso foco é estarmos no céu de glória, né? E isso faz com que nós ficamos contramão do mundo. O que o mundo faz, a gente faz diferente. A gente luta contra isso. A gente vive essa situação. Mas a nossa fé em estarmos no céu de glória e nós alimentarmos e a gente seguir com todas as perdas e dores que nós temos aqui na Terra, esse tem que ser o foco dos nossos objetivos, traçado, para poder alcançar. Se a gente for olhar o retrato bíblico de pessoas que andaram na retidão, nós vamos ver Josué. Ele largou tudo, mas ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué de 1:8. Jó era bem sucedido. Quando a gente apresenta uma pessoa de integridade, como falamos? Essa pessoa é uma pessoa reta. Se for fazer negócio com ela, pode fazer, porque é uma pessoa íntegra, séria. Você não vai ter problema nenhum. Não é assim, não é essa referência que a gente dá das pessoas que são uma pessoa reta, são uma pessoa honesta, são uma pessoa
de caráter, é assim que nós fazemos. Nós precisamos ter essa certeza de Jó, né? O tópico, o tópico da revista diz no 3 assim: temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, descrito como alguém temente a Deus, o que se desviava-se do mal. Este termo traz a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Alguém devoto ao culto de adoração a Deus. Por isso se mantinha o mal sempre à distância. A Bíblia nos diz que o temor a Deus que nos faz andar em retidão. Toda pessoa reta é temente a Deus. O temor é tão importante e você tanta gente banalizando o temor de Deus, tanto politicamente, socialmente, a gente vê isso. O temor do Senhor é a fonte de vida para evitar o laço da morte. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se não me engano, está em Provérbios 9, 10. É o temor do Senhor que nos faz resistir o diabo e as tentações, as armações, a cilada. Se não for através do temor do Senhor, a gente acaba caindo nessas ciladas. É o temor que nos dá a sabedoria para entrarmos e sairmos das situações, seja ela qual for. Foi isso que Salomão pediu para Deus: Senhor, me dê sabedoria para saber lidar com o meu povo. É isso que Jó tinha, um homem íntegro, sincero, também reto, um homem temente a Deus. Mas ele não era somente temente a Deus, ele desviava-se do mal. A Bíblia é clara em dizer: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Para desviarmos do mal, como a oração do Pai Nosso, no final da oração do Pai Nosso diz, desviarmos do mal, amém, nós precisamos ser reto, íntegro, temente a Deus, e desviarmos do mal sempre, vigiarmos sempre. A palavra de Deus diz que vigiai e orai. Isso que Jó fazia. Ele vigiava constantemente. No livro diz que no tópico no segundo título, o homem sábio e próspero. E a primeira tópico é o conselheiro sábio. Existem pessoas ricas que nem sábias são, nem tampouco prósperas. Possui conhecimento, mas não entendimento. Riqueza, mas não prosperidade. Jó foi um homem sábio, rico, próspero. A Bíblia afirma que ele era maior do que todos do Oriente. Não maior apenas em posses, mas também em sabedoria. Os estudiosos afirmam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer pessoa naquela região. A sabedoria dos orientais são baseadas em histórias, são expressas em provérbios, canções. Quem tem essas características são procuradas. Imagina alguém que é rico, próspero, reto, sincero, que não quer ser aconselhado. Quem não quer ser aconselhado por uma pessoa dessa? Que tem um exemplo desse, que possa nos direcionar o que fazer. Essa pessoa é a mais procurada. Quem não quer falar com uma pessoa dessa? Jó tinha essa boa fama. E assim, quando uma pessoa tem uma boa fama, falam bem dele. Sempre alguém vai procurá-lo. Se formos reto, íntegro, sincero, as pessoas vão nos procurar para aconselhar. Assim era Jó, um homem sábio, né? Irmãos, o entendimento, ela vem de Deus, vem do Senhor. Amém? É esse entendimento, a sabedoria, é Deus que nos proporciona. No segundo tópico diz um homem próspero. E aí diz na palavra assim: o homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. A Bíblia diz que ele, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões daquela época, uma família com esse formato era considerada uma pessoa rica e próspera, né? Ele era fazendeiro, bem-sucedido, possuía 7.000 ovelhas, 7.000 camelos, 500.000 juntas de bois. Cada junta são 2, né? São pares aqui, está falando. 500 jumentos e muita gente ao seu serviço.
pelos padrões da época, uma pessoa com essas características era um bilionário, trilionário, abençoado realmente por Deus. A gente, contextualizando isso, nós diríamos que ele tinha 7.000 cabeças de gado para abate, assim, bois pronto para o abate de primeira, 3.000 camelos. E qual era a função desses camelos? Era de carregar. Imagine, são 3.000 caminhões. Possuía 500 juntas de bois. Os bois eram para arar o arado. Imagine, 1.000 tratores para arar a terra. 500 jumentas, contextualizando 500 caminhonetes. Né? Mas a Bíblia diz que ele tinha muita gente ao seu serviço. Por certo, ele tinha uma grande casa, gigante casa, uma fazenda grande. Muito achava que, muito acha, né, que a prosperidade significa riqueza, e não é. A riqueza é algo que nós conquistamos, que nós herdamos, que nós ganhamos, que nós acumulamos. A riqueza por si só não é geradora. Você pode ser rico, mas pode não ser próspero. A prosperidade está aqui na nave do tempo, pois ela vem de Deus. Ser rico, por exemplo, é um lago de águas paradas. Imagine aquela rua ali do colégio Darcy Ribeiro, quando chove, enche pra caramba, fica tudo cheio. Aí passa carro pra lá, passa carro pra cá, vem o sol e ela desaparece. Isto é ser rico. Ser próspero é ter um lago grande de águas correntes, né, com uma cachoeira, né, que a água vai se renovando, tem aquela calmaria do lago, tem os peixes para alimentar aquela população ao redor. Isso é ser próspero. Ter essa visão que prosperidade é maior do que ter somente uma única coisa. Eu tenho aquela riqueza, que eu ganho aquela riqueza. Mas se ela não estiver ligada àquela riqueza com sabedoria, se não estiver ligada com retidão, se não estiver ligada com retidão, com sabedoria, com valores voltados aos valores de Deus, essa pessoa não é uma pessoa próspera. Esse dinheiro dessa pessoa pode acabar a qualquer momento. E acabam. E não é só isso, né? Quem nunca ouviu falar de uma pessoa que é pobre, mas tão pobre que a única coisa que ela tem é o dinheiro? A gente já viu várias pessoas assim. A pessoa tem dinheiro, mas não é feliz. Tem tudo, tem dinheiro, tem milhões, mas não é feliz, só vive em escândalo, só vive em situações difíceis, só vive que não tem essa felicidade. E já ouviu vários casos assim. Então isso não é ser próspero. Ser próspero é confiar no Senhor. Amém? E o terceiro é a prosperidade baseada no ser. Muito interessante isso. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio, uma bela família. Sua prosperidade se refletia em relação à harmoniosa entre ele e sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade baseada apenas no ter, mas principalmente em ser. Uma família que era reta tinha estas características. A vida de Jó era vista pelas pessoas, pela sua família. As pessoas não precisam nem conhecer o Jó, mas por sua família daria para saber o quanto é estruturada e reta. Cada um dos seus filhos tinha sua própria casa. Conjecturando, é como se as famílias nos dias de hoje morassem, por exemplo, num bairro nobre. E as pessoas saber que aquela pessoa está morando ali, se a gente está fazendo uma constituição, essa pessoa que mora ali é uma pessoa que tem uma condição, né? Esta visão representa quem é
a outra pessoa. Não, essa é uma família rica, de uma linhagem rica, tal. Isso mostra, esse é um sinônimo de uma pessoa, né, com essas características. Então, assim, só que nos dias de hoje, o que a gente muito vê as pessoas olham para a pessoa pelo que ela tem, né? Tipo, mora num grande condomínio, porque ela tem riqueza porque mora aí naquele grande condomínio. Ou porque fulano de tal, pô, viu o carro? Quem? Que está procurando quem? Fulano, aquele do carro amarelo, novo, zero. As pessoas olham sempre pelo que ela tem. Enxergam as pessoas pelo que ela tem. As pessoas enxergar pelo que tem não é o importante. A gente tem que enxergar pelo que ela é, pelo que ela do ser dela, né? Não é pecado ser rico. O pecado nem ser rico e próspero. O problema é quando nós nos preocupamos em ter e não esquecemos de ser. Abraão teve temor ao Senhor e largou tudo para seguir a Deus. E mandou ele fazer, ele larga tudo que tem e te farei o pai de uma nação. Com um monte, se a gente pegar um monte de grão de areia, não conseguiria contar quantas, acho que foi até estrelas do céu, né? Então, e aqui nós estamos hoje. Jó é um homem rico, mas resolveu ser temente a Deus. E disse, mesmo no meio de um monte de gente com riqueza, eu quero ser diferente. Temente a Deus, íntegro, reto. Eu vou me desviar do mal. Assim era Jó. Isaías, quem lembra esta fala? Se vocês quiserem me ouvirem, comerão melhor esta terra. Isto é prosperidade. O que eu quero passar para vocês, irmão, nós temos que nos preocupar com aquilo que nós somos e menos com aquilo que nós temos. O que temos hoje, amanhã acaba. O próprio Jó disse, eu nu vim, nu voltarei para casa e não tenho nada aqui. Eu tenho que ser eu não tenho que me preocupar com ter. O ter, Deus vai nos proporcionar. Nós vamos nos preocuparmos, ficarmos ociosos pelo dia de amanhã. Não precisamos ficar preocupados. Você vai ter que comer, você vai ter que beber, se você vai ter emprego, que vestir. Nós precisamos nos preocupar em ser. Quem se preocupa em ter e não ser, será enquadrado na rebeldia. Irmão, quando os pais andam na presença de Deus, nossos filhos serão abençoados. Eu vou ver aqui para os irmãos em Gênesis 24, 40. Diz assim, ó. E ele me disse, o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para o meu filho e da minha família e da casa do meu pai. Ele cuida de nós. Quando nós vivemos e damos exemplos, né, para os nossos filhos, Deus cuida. Ah, mas meu filho, eu estou na igreja, mas meu filho não está. Mas pode ter certeza, ele está sendo preparado. É porque tudo é no tempo de Deus. Tudo no momento certo de Deus. Amém? O terceiro tópico. Um homem de profunda piedade pessoal. O livro ele começa uma narrativa que seus filhos iam e faziam banquetes e convidavam uns aos outros. O ambiente descrito aqui é de uma família harmoniosa, unida, que sempre estavam alegres. Jó era um homem dedicado à família. Jó está sempre atento e ele fazia sacrifício e se antevia as situações de seus filhos pecarem. E ele preparava sacrifícios a Deus. Ele vigiava, ele ficava vigiando. Então ele se antecipava às certas situações.
No segundo tópico, um homem de moral e piedade. Jó possuía uma forte moralidade, uma sólida espiritualidade. Era um homem de vida piedosa, isso está relatado em todo o livro de Jó. Mesmo em momento de desespero, ele mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação à família. Ele era um homem sincero, piedoso. Apesar de tudo, ele não deixava de olhar para o alto. E é importante a gente falar que a gente precisa olhar para o alto. Eu quero até focar um pouco mais sobre isso e ler para os irmãos uma passagem importante para isso, né? Deixa eu abrir aqui em Colossenses. Irmão, desculpa aí, mas o resfriado me pegou pesado mesmo. Vamos lá, Colossenses 3, de 1, 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não as que são da terra, porque destas mortos, porque já estáis morto, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É isso que nós precisamos focar, né? Nós fomos chamados para olhar para o alto. Nosso sentimento, nosso coração deve ficar independente de qualquer coisa, seja ele desemprego, das calúnias, das dificuldades, das decepções. Precisamos olhar para o alto, pois lá que está a nossa força. Amém? O terceiro tópico, um homem de vida consagrada. A piedade de Jó está evidente nos cuidados espirituais que ele tinha com seus filhos. Como sacerdote do seu lar, ele cumpria o ritual de culto em favor da sua família. O levantar de madrugada enfatiza que com a sua piedade, Jó fazia continuamente sacrifício, conforme falei anteriormente, para a sua família. Ele orava. O mais importante é que Jó não precisava se isolar. Ele se prontificava sempre em fazer o melhor, em ser o melhor. Há uma diferença em tentar ser melhor do que ser maior. Ser melhor é uma luta constante, não é pecado. Ser maior normalmente traz consigo arrogância. Jó sempre buscava ser o melhor para ele mesmo e se cobrava disso. Jó era aquele homem de fé, mais antigo, que não precisava se isolar. Nenhum homem de fé se afastou dos homens, nem mesmo Jesus fez isso, sendo filho de Deus. Né? A gente viu que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele estava sempre presente ali. Né? Mas ele tentava sempre ser o melhor. E sempre tentando ensinar para os seus discípulos em ser o melhor, mas nunca ser o maior. Né? Eu quero aqui concluir essa lição de hoje, só compreendendo devidamente a vida deste gigante da fé no Antigo Testamento. A partir dessa matriz, é possível alguém ser rico, mas não possuir um caráter algum, da mesma forma que é possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos e morais, prosperidade, não apenas posse, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Espero que essa lição de hoje possa fazer-nos exercitar cada dia mais a seguirmos a palavra de Deus, em sermos retos, em termos foco, buscar foco sempre em Cristo Jesus. E volto a repetir, não é pecado ser rico, mas é importante ser próspero.
É importante buscar retidão a Cristo, a sua palavra, mesmo que possamos andar em contramão do mundo. Seremos exemplos e tentamos ser exemplos daquele que era justo, reto e desviava-se do mal. E desviar do mal é vigiar constantemente, é viver constantemente em vigilância. Eu espero que os irmãos tenham aproveitado essa lição, que possa levar para a vida dos irmãos, que Deus possa falar melhor no coração dos irmãos. Tenha um domingo abençoado com Deus e domingo que vem estaremos de volta com a Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço para os irmãos, fique com Deus e até breve.